Fala pessoal, esse é mais um Colmeia Talk, podcast aqui dos Estúdios Colmeia. Os Estúdios Colmeia, que é o mais novo estúdio para a produção de conteúdo aqui em Fortaleza. Então, se você quer conhecer mais sobre nosso estúdio, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Gente, e hoje eu tenho um prazer imenso de receber esse cara fera das vendas, né? Anderson, quero te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Colmeia Talk. Tamo junto, meu amigo. Vamos, de alguma forma, passar a mensagem, ajudar esses empresários a melhorar os seus resultados, a melhorar o seu negócio, a melhorar o seu time comercial. Então, o objetivo é de fato esse, né? Aproximar essa galera dos seus resultados. Então, vamos juntos. Eu que agradeço, cara. Prazer estar aqui. Show, Anderson. Cara, deixa eu te perguntar um negócio, né? Hoje você atua, né, nessa área como gestor de vendas, mas eu queria saber, você ainda é muito jovem, né? Mas eu queria saber qual era o sonho do Anderson ali quando ele tinha lá seus 10 anos, 12 anos. Era como todo brasileiro, homem, quer ser jogador de futebol, ou era outra coisa? Perfeito. Cara, passou pela minha cabeça, né? Apesar de gostar muito de bola, nunca fui aquele cara que tinha habilidade, eu fui um habilidoso para jogar futebol, mas assim, até para iniciar aqui com a minha apresentação, muito cedo eu tive que trocar bola por trabalho. Por quê? Porque eu sou filho de pais separados, então com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar como serviço gerais e ali eu entendi que eu precisava trabalhar para as coisas acontecerem. E aí com 18 anos comecei a minha jornada CLT em uma empresa chamada Granos, que é Granitos S.A. E essa empresa eu fui PCP, Planejamento e Controle de Produção. Com 20 anos eu me descobri nas vendas. E até hoje me apresento como vendedor, apesar de ser empresário, proprietário de uma empresa. E já tem aí algumas pessoas que já trabalham com a gente dentro desse negócio. Tenho consultores atuando aí com algumas frentes, mas me apresento como vendedor. Então, de fato, meu sonho pequeno era ser esse jogador de futebol, era alguém que... Tudo menos venda, essa é a verdade. Tudo menos venda, mas me descobri na venda e sou apaixonado por isso. E quando jogava bola ali, era jogueiro mesmo ou... Ixi, dava não, né? Não, ainda bem que não foi pro futebol, era? Ainda bem que eu não fui pro futebol. Quando a bola eu levava, eu jogava mais que os outros, mas quando eu não levava, eu jogava menos que os outros. Antes, alguma coisa assim, né? Acho que você tem um ciclo de pessoas bem próximas a você, né? E outro público que vai estar nos assistindo aqui, que talvez não conheça. Inclusive essas pessoas que são próximas talvez não conheçam alguma coisa do Anderson que o Anderson pouco fala, né? Ele pouco ali mostra para as pessoas, né, um diferencial, um cara que gosta muito de assistir série ou de assistir filme, é muito fã de leitura e as pessoas pouco sabem. O que é que tu pode revelar pra gente? Cara, boa. Seguinte, em 2012 eu tive um encontro com Jesus, um encontro com Cristo, e eu confesso para você que eu imergi naquilo, né? Então, muito jovem, comecei a estudar sobre as Escrituras, e eu falo que eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de ajudar empresas, mas o que é que eu amo? Eu amo falar das Escrituras, eu amo pregar, eu amo falar de Jesus, eu amo falar sobre os seus feitos, o que ele fez, o que ele, né, o que ele ajudou. Então, se eu puder revelar algo aqui para quem está nos ouvindo, é essa paixão que eu tenho sobre as Escrituras. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ministrar e sempre que posso a gente está aí semeando, né? Colocando um pouco da nossa agenda direcionada para isso. Então, amo fazer isso. Hoje nós apadrinhamos uma clínica de recuperação, onde ali tem 35 homens que lutam, né? Que passam essa guerra da dependência química. Mas são pessoas que estão ali, escutando a palavra, estão ali sendo ajudados de alguma forma. E a cada 15 dias eu bloqueio minha agenda para a gente estar junto com eles. Mas quando foi a sua conversão? Foi em 2012. Você 2012. tinha que idade? Cara, hoje eu tenho 38 anos, tinha 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Lhe ajudou de alguma forma profissionalmente? E como me ajudou?
E como me ajudou. Porque você cria didática, né? Eu tenho falado que sempre que eu tenho oportunidade, e a gente recebe esses convites para estar dando palestras, treinamentos, ajudando pessoas, nós temos alguns programas que trabalham com isso, e eu falo, tem uma passagem lá em Colossenses que ela fala, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. E isso é um dos nossos valores hoje. A gente teve nosso planejamento estratégico, a gente estava aí analisando, revendo a nossa identidade e chegamos nos valores. E nós fortalecemos muito, não só o acreditar em Deus, mas tudo que nós fizermos, vamos fazer como se fosse para o Senhor. E eu tenho carregado essa mensagem, e essa mensagem ela tem chegado em muitas pessoas, e eu acredito que de alguma forma muda. Quando o cara entende que ele não faz para o empresário, ele não faz para a empresa, mas que ele faz para o Senhor, ele pode estar no serviços gerais, ele pode estar no setor administrativo, ele pode estar no setor comercial, e ele vai entender que se ele sabotar, em algum momento ele está ali fazendo como se fizesse para o Senhor. Show de bola. Fala um pouco mais sobre esse projeto que você tem. O projeto da Clínica de Recuperação. Isso. Cara, esse projeto, ele surgiu logo depois que eu tive esse encontro com Jesus. E eu, assim como a maioria dos cristãos, né, eu acho que há uma crise naquele após a conversão, que é o que é que eu vou fazer agora, e como é que vai ser. E aí eu, com um amigo, ele me convida para ministrar a palavra em uma clínica. Eu fui como um visitante, como alguém que estava ali curioso, entender o que passava na cabeça daquela galera, como é que estava, o que era esse tratamento. E aí um cunho social também muito forte naquele momento. E aí nós fomos, eu lembro que ele levou uma palavra e em seguida, mais importante do que aquela palavra que ele levou, foi o momento que ele teve de mesa com aquela galera, onde os caras começaram a falar ali dos seus desafios, dos seus receios, e eu comecei a ver que dentro daquela clínica estavam ali os melhores pedreiros, os melhores pintores, os melhores técnicos de automação, ali dentro tinha de tudo. E eu falei, cara, eu me apaixonei por aquela visita, e eu lembro que em seguida ele foi para São Paulo e eu dei continuidade. E eu dei continuidade àquilo como alguém que fala agora comigo, essa missão. E isso já está com alguns anos, já há mais de 10 anos que a gente faz esse trabalho. E de alguma forma a gente ajuda, não só com recurso, não só com financeiro, não só com alimento, mas com o tempo, né? Que é a moeda mais preciosa hoje. Então a gente vem gastando esse tempo, a gente vem investindo esse tempo aí com eles, entendendo que dá para ser alguém na vida de alguém. Show, cara, muito massa. Família, como é aí sua relação familiar, cara, seu dia a dia? Família é a base, né? Eu falo que não tem CPF, CNPJ forte para CPF fraco, né? Então não tem como você estar mal com a família, essa base, e você tá conseguindo aí ter grandes resultados profissionalmente falando. Então minha família é minha base. Minha família é minha base. Meu filho eu comunico todos os dias para ele que trabalho é bom. E eu não comunico que trabalho não é bom. Eu falo que trabalho é bom. Eu não falo que tô indo pra guerra, eu não falo que tô indo matar leão. Eu falo que trabalho é bênção, e ele já entendeu isso, mesmo com 3 anos e 5 meses, ele já entende isso, que trabalho é bom, ele quer vir. Às vezes ele, tô saindo, ele, papai, posso ir também? Eu digo, não, filho, agora não. Muito massa, então, cara. E a minha esposa é a minha intercessora, é a pessoa que entende o que a gente está fazendo. Eu não faço por mim, eu faço por eles também. Sempre que a gente tem um projeto, eu coloco em mesa. Então ontem nós estávamos, por exemplo, em um evento onde eu fiquei de 8 até as 20 horas nesse evento. Então fisicamente cansado, mentalmente cansado, mas minha esposa sabia que o que a gente estava fazendo ali, o que eu estava fazendo, quando eu digo a gente, eu digo porque eles estão em tudo que eu faço. Então quando eu estava fazendo aquilo ontem, ela também estava ali. Então eu deixo claro, a casa que nós queremos, a viagem que nós queremos, tá muito claro para mim para quem e por que eu faço todos os dias o que eu faço. Antes, na tua trajetória, né, teve algum momento assim de um perrengue realmente, sabe? De necessidade, de que realmente foi um período de provação muito grande. Consegue compartilhar algo pra gente? Cara, eu acredito que alguns,
Alguns, se eu puxar aqui... Já quebrou alguma vez? Os últimos... já. Eu tinha uma empresa chamada Invernar e eu falei pra mim mesmo que eu jamais entraria no negócio que eu não domino, que eu não entendo. Essa empresa que ela fornecia o serviço de limpeza, manutenção, venda de ar-condicionado. Então foi uma empresa que não avançou e eu entendi que eu não dominava aquilo. Então eu fiquei muito refém daquele time operacional. Então nós fizemos toda a tarefinha de casa, mas não rodou, não funcionou. Então fechamos a empresa. E eu acho que isso faz parte do jogo, faz parte do processo. E eu posso dizer para você que eu tive vários ciclos bem desafio, cada um no seu momento, cada um com o seu ponto-chave. Como vendedor, tive vários momentos, pensei em desistir diversas vezes. Como gestor, também tive diversos momentos em que eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero para mim? E como empresário, também tive algumas crises, alguns momentos que eu falei, poxa, será que esse negócio vai avançar? E qual é o desafio agora? E o que é que eu preciso fazer? E será que é isso mesmo? Será que é importante? Será que nesse momento eu, olhando mais para minha base, para minha família, não é o momento de eu me recolocar de mercado, voltar como executivo? Então, acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, se o cara não passou por isso, ele está no inércia, ou então ele decidiu ficar nessa zona de conforto, mas quebrar a zona de conforto exige de você riscos, né? Exato. Eu costumo sempre perguntar, eu gosto muito de ouvir a trajetória, né, da vida das pessoas. E a gente estava falando sobre família e o suporte da família nesses momentos. Como foi pra ti? Aí o suporte da família foi oração, foi como um guia. É incrível, porque eu falo que são pontos cegos. São situações em que você acaba que faz crescer algumas coisas que não tem esse tamanho, mas você faz crescer, você começa a nutrir esse problema de uma forma que ele te paralisa. E o melhor jogador que tem é o jogador que está no banco, não é o jogador que está jogando. Porque quem está no banco está vendo aonde a bola está indo. Quem está jogando, a bola está no pé. Então estar no olho do furacão, é necessário que você tenha um terceiro, para ele te dar essa visão, para ele falar, cara, calma, respira, não é bem assim, vamos lá, tu com 14 anos de idade, tu queria comer algo e tu não tinha, tu é mais forte do que isso, tu é bem maior do que esse problema. Então, não é uma palavra que ela vai te gerar vida, mas é uma palavra que te dá uma direção, é uma palavra que te deixa alguém melhor, e naquele momento você vai entendendo e vai começando a estratificar coisas que são evidências de fato. Poxa, de fato eu fui esse cara que com 14 anos fiz isso e trabalhava manhã, trabalhava à noite. É um cara que nunca encontrou nada, ninguém nunca bateu na porta e falou, tá aqui, isso aqui é pra ti, não. Então quem me abençoou foi Deus, quem abria as portas eram as pessoas que confiavam no nosso trabalho. Então sempre foi assim. Então ter essa verdade, ter essas evidências de momentos desafiadores, e a família sempre sendo essa base, né? De te lembrar isso. Show de bola. Quando foi que realmente começou assim a aflorar essa paixão por vendas? Posso dizer que é paixão? É paixão. Quando foi? É paixão. Cara, seguinte, dentro de algo informal, eu conheci um amigo, né? Hoje ele é casado com a Carol, é o Anderson. Então, a Carol, ela tinha essas idas e vindas dos Estados Unidos e ela trazia alguns produtos. E aí eu vendo aquela oportunidade, eu falei, cara, vamos vender esses produtos. Na época eram marcas como a Hollister, a Abercrombie, né? Essas marcas de roupa, de t-shirt. Então comecei a vender e ela disse, que legal, bacana, vou te mandar também perfumes. Comecei a trazer, ela começou a mandar perfumes e comecei a vender. E fui gostando daquilo, fui me descobrindo naquilo. E aí eu lembro que fui trabalhar em uma empresa chamada Biogênese. E nessa empresa eu fui visitar um hospital chamado HGO, Hospital Geral de Oftalmologia, onde eu conheci o Dr. Tiano, que é o proprietário dessa empresa, e eu estava consertando a sua máquina. Naquele momento eu estava como técnico de informática, consertando o seu computador. Ele chegou para mim e falou o seguinte, Anderson, eu nunca vi ninguém se comunicar como você. Eu acho legal a comunicação, a forma que você fala. Você nunca pensou em vendas? Eu disse, doutor, eu já trabalhei
né, com vendas, mas eu confesso para o senhor que eu não consegui alcançar a renda que eu precisava naquele momento. Eu disse, cara, pois eu não conheço um bom vendedor que ele não seja bom de grana. Eu disse assim, sério, pronto. Cara, Mossoró, eu voltei nesse Guanabara pensando, né? O que é que um vendedor faz? O que é que um vendedor come? O que é que um vendedor... como é que ele se comporta? Onde é que ele está? Os melhores vendedores. Comecei a estudar sobre vendas e vi que era possível. Eu tinha algumas skills, algumas habilidades, eu tinha alguns conhecimentos, mas ainda muito imaturo, muito verde. Comecei a estudar sobre isso. E eu lembro que eu enviei meu currículo para a Ibyte. E a Ibyte, com 1 semana, 2 semanas no máximo, ela me chamou. Participei de um processo seletivo. Quando eu chego para a entrevista, a pessoa olha o meu currículo e eu tenho muita experiência em informática, como técnico, não como vendedor. E a gestora dessa empresa perguntava para mim, Anderson, por que eu teria que te contratar? Se a experiência que você tem é como técnico e o que a gente precisa agora é de um vendedor para essa operação. Eu olhei nos olhos dela e falei, primeiro, porque eu preciso. E segundo, eu não vou lhe decepcionar. Eu só preciso dessa oportunidade. Através das vendas eu quero mudar a minha condição, a condição da minha família. Nessa época eu ainda morava apenas com a minha mãe e minha irmã. Nós sobrevivíamos ali com 1,5 salário da minha mãe. E algumas coisas que ela fazia por fora, uma faxina, uma organização de uma casa, outra coisa ali. Então eu queria mudar aquele momento, aquele cenário. E assim aconteceu. Ela me deu essa oportunidade. No 4º mês eu fui o melhor vendedor daquela empresa, com mais de 100 vendedores, muito mais disso. E aquilo ali foi me gerando uma ambição, foi me causando uma fome. E eu fui estudando mais sobre isso, eu fui entendendo que atrás das vendas tem pessoas, e pessoas só são pessoas, e a gente precisa entender mais que venda salva vida, salva negócio. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu disse, cara, tem mais coisas aí. Vamos estudar sobre pessoas, porque as vendas acontecem. Por que isso te emociona? Cara, isso me emociona porque me faz lembrar muita coisa, né? Me faz lembrar que essa lembrança ela é boa, ela é saudável. Eu acho que essa lembrança ela me protege. Essa lembrança ela me protege de uma prepotência, de uma arrogância, de talvez achar que já sei o que preciso saber, quando na verdade não. Então essa lembrança ela me vem como uma defesa, como algo bom. Então, e é bom você entender o que você construiu, o que você vem construindo, o legado que você vem deixando para essas pessoas. Cara, muito massa. Na tua fala, você falou algo aí, pontuou algumas vezes sobre comunicação, certo? Para o vendedor, a comunicação ela é muito importante. A comunicação ela é um dom ou consigo treinar a minha comunicação? A comunicação ela é treinável. Você consegue treinar. Você consegue treinar a comunicação. Como é que eu faço isso? Como é que você faz? Primeiro, o que é comunicação? Não é como eu falo, é como o outro entende. Esse é o primeiro ponto. Então o corpo fala, a forma que você se comporta, a postura. Você já passou em frente ali a uma operação, uma loja, que você vai ver algumas pessoas encostadas em um móvel. Essas pessoas possivelmente estejam descansando naquele móvel. E você como cliente, você ao entrar nessa operação, você sente que é diferente de alguém que está com a postura, que está sorrindo, que está olhando para você. Então você já começa a entender aí que o corpo fala. Então a comunicação ela precisa estar alinhada. E para você ter uma boa comunicação, é importante que você também tenha uma escuta empática, uma escuta ativa. Então o meu perfil ele é o influente, eu sou um comunicador. E por ser um comunicador, eu preciso trabalhar em vários momentos em escutar o meu cliente. Esse é um desafio que nós comunicadores encaramos. De escutar o cliente, porque nós queremos falar. E não é sobre falar, é sobre escutar, é sobre entender, é sobre compreender, é sobre as palavras certas no momento certo. Então, a comunicação, ela pode ser verbal e ela pode ser não verbal. E a comunicação verbal, ela tem que ser uma comunicação empática. E a comunicação não verbal é uma comunicação que passa segurança. Então, não se trata de eu pegar aqui na sua mão e apertar
como eu acho que tem que ser apertada. Mas eu pegar a sua mão e sentir de acordo com o seu aperto, eu retribuir o seu aperto. Então, é muito sobre isso. Então, o que eu vejo são vendedores falhando com essa postura, com esse excesso de fala, quando na verdade o que você precisa são fazer perguntas inteligentes. O modo de vestir também é uma comunicação? Com certeza, com certeza. Então nós precisamos entender que o que nós vestimos, o que nós usamos, fala muito. Não adianta a gente passar aqui panos mornos e falar, não, você pode palestrar, você pode fazer uma visita com uma regata, com uma sandália, e a gente vê alguns plays falando sobre isso. Mas aí por isso que você tem que ter um cuidado em filtrar tudo que você ouve. Eu fico imaginando esse cara, como é que era o início dele. O início dele era com bom blazer, o início dele era com um carro talvez alugado, mas isso exige muito, você precisa ter. Você precisa ter um bom cartão de visita, você precisa andar com uma roupa legal, ainda que não seja hoje, você não tem condição de comprar uma marca de grife, mas que você ande com uma roupa legal, uma roupa elegante, uma roupa que passe segurança para a pessoa que está com você. Então é importante sim. Show de bola. Você falou aí sobre os plays, né? A minha pergunta para ti, nessa tua trajetória, quem foi a tua, ou se for mais de uma pessoa, né? A tua inspiração? Você se inspirou em alguém no começo? Cara, a gente modela algumas pessoas, acaba que tem muita gente que te inspira, muito. Eu tive muitos gestores bons. Eu tive essa oportunidade de ter pessoas, grandes professores. Eu posso lembrar aqui de Alexandre, um cara da faculdade, um professor fantástico, que me ensinou muito. Posso falar aqui de gestores como o próprio Marcos Freitas, um cara que me ajudou muito, um cara que me deu muita orientação, um cara que em silêncio ali, fazendo o que fazia, eu já conseguia aprender muito com o cara. E tantos outros aqui que eu poderia citar. Ismael, que foi um cara também que eu aprendi muito. Betânia, que eu aprendi demais. Foi minha gestora na Ibite. Então, eu tenho vários professores aqui que eu posso trazer para você. Cara, muito massa. E Anderson, a gente estava falando aqui, ainda falando nessa pegada da comunicação, né? A gente tem um quadro, certo? Aqui no Colmeia Talk, né? Tô te pegando de surpresa aqui, né? Que é o é ou não é. Certo? Ou como diz o cearense, é ou não é? É ou não é? Então eu vou te fazer aqui algumas perguntinhas, certo? Aí você vai responder se é ou não é e pode dar uma explicaçãozinha em cima da pergunta, tá bom? E a primeira pergunta casa justamente nisso daí. É ou não é verdade que todo vendedor adora falar e odeia ouvir? É verdade. Uma grande maioria tem dificuldade em ouvir. E se você observar, aqueles que têm essa habilidade, aqueles que entenderam que o ouvir, né, você pode estar em qualquer mesa que seja, ainda que você não domine o assunto. Se você tem o poder da escuta, você se torna um bom naquela cadeira. Você pode estar conversando com o presidente aqui, ainda que você não entenda sobre política. Mas se você faz as perguntas certas, as perguntas inteligentes, se você consegue escutar, você se dá bem nessa mesa. Show de bola. Então, se você atropelar o processo... tá vendo aí, vendedores, ó. Pega aí o código aí do homem, viu? Vamos aprender a ouvir um pouquinho também, né? É isso aí. Anderson, é ou não é comum vendedores perderem uma venda por falta de preparo? É verdade. É verdade. E preparo que eu falo não é só o conhecimento do produto, mas é conhecer o cliente. A gente vive num momento onde as pessoas têm toda a informação em suas mãos. Quando eu iniciei as vendas, quando eu iniciei essa profissão, vamos falar assim, a tecnologia, a internet, ela não estava tão avançada. Hoje nós temos chat, hoje nós temos o IA, que é a inteligência artificial, hoje nós temos o Google, que a gente coloca o produto que nós queremos e ele me dá toda a ficha técnica. Então, se o vendedor não domina aquilo que ele vende,
ele não domina o produto, ele não entende sobre aquilo que ele está vendendo, ele vai se perder. Vai ter um momento em que uma objeção vai surgir e ele não vai conseguir responder. Primeiro passo. Segundo passo é você entender o seu cliente. E como é que você entende? Através de perguntas. Em que posso atender hoje? Me fala um pouco mais sobre a funcionalidade, o objetivo desse produto. Então, o que eu vejo são os vendedores têm perdido os 2 Cs. A curiosidade e a coragem. Que é o que falta, é o que a gente tinha excesso quando era menor. Uhum. Então, nós éramos muito curiosos quando éramos pequenos, mas algumas pessoas travaram isso. Você perguntava, mãe, o que é isso? Ela falava, uma xícara. Uhum. E para que serve? Para Verdade. colocar algo gelado ou algo quente? E como é uma xícara? Ah, menino, vai brincar. Então, de alguma forma, alguém travou. Você estava na escola e você levantava o braço. Professor, não entendi. Só que esse excesso de perguntas gerava um desconforto com os teus amigos. E os teus amigos chegavam para você e falavam assim, você perguntar, a gente vai te excluir. Uhum. Então você acabou que não pergunta mais. E aí você vai crescendo com isso. E aí a curiosidade acabou. Então nós precisamos ter essa curiosidade, essa coragem, né? Muito bom. Mais um aqui do nosso quadro. É ou não é verdade que a pressão por metas é o maior desafio para um gestor de vendas? Eu não sei se é o maior desafio. Porque a pressão ela é necessária, né? Existe pressão e existe tensão. A pressão é necessária. Qual a diferença entre pressão e tensão? Vamos lá. O que é a pressão? Quando você nasce, cortou o umbigo é pressão. Você cresceu um pouco, caiu, pressão. Para andar, tem que andar. Você tá ali na escola, tem que tirar nota boa, pressão. Uhum. Você cresceu um pouco, você tem que pagar ali, honrar os compromissos, pressão. Pressão é saudável, pressão existe. Pressão é o que move o ser humano. Agora, tensão. Excesso de cobrança sem método, excesso de cobrança sem um como. Isso é tensão. Então, tem gestores que estão cobrando o que não ensinaram. Tensão. Não sabe, então o mais importante do que a meta é o como. Uhum. Eu preciso vender 1 milhão, ok, como nós iremos vender 1 milhão? Qual o método disso? Como é que a gente vai fazer? Quais são os canais que nós iremos atuar? Quais são os produtos que nós iremos trabalhar? O marketing vai me ajudar como nisso aqui? Então, é importante nós entendermos que a pressão é necessária. Então, a pressão da meta ela precisa existir, até porque é uma vida cíclica. Nós temos alguns minutos para comemorar uma meta para outra. Você termina novembro, vai começar dezembro. E se você acerta na meta, você só atinge dia 31. Eu falo que meta que nós acertamos é meta que nós batemos no último dia. Então, se você bateu a meta dia 25, essa meta está muito baixa, ou você errou no cálculo dela. Então, a pressão da meta, ela é saudável. É como eu recebo. Uhum. Eu tive diversas dificuldades, diversos desafios nessa jornada aí como CLT. E eu não culpo empresa nenhuma. Pelos momentos que eu tive, difíceis, de crise, de terapia que eu tive que buscar, e eu até recomendo. É muito importante que você tenha alguém que te acompanhe, alguém sempre fazer isso. Mas eu falo que foi eu. Eu construí isso. Não foi a empresa. A empresa tem que dar resultado. É isso mesmo. Você falou aí sobre CLT, certo? E aí agora eu vou abordar um assunto aqui que tá sendo bem comentado nas redes sociais. Eu quero ver a sua opinião sobre isso, né? Que é sobre a escala 6x1. Por que eu tô te perguntando isso? Você trabalha com vendas, isso, né? A gente tem e ali... serviço, né? E serviço. Que é onde a categoria tá batendo. Exatamente. Qual a tua visão sobre esse processo aí que tá tendo? Cara, a minha visão é que a gente tem que entregar o resultado. Se é 6x1, se é 5x2, se é 4x3, no final é resultado. Eu acho que a discussão maior é o número. Obviamente nós iremos impactar, né, diversos negócios se isso avançar, porque dependendo do modelo de negócio exige esse braço, exige essas pessoas, e aí de alguma forma o empresário ele vai ter que contratar mais pessoas, e contratar mais pessoas nem sempre significa aumentar esse número de receita. Então às vezes a conta é diferente, quase sempre é diferente.
Mas eu sou o cara do resultado. Então, da mesma discussão que se abriu para home office. Home office ou o que é que você acha melhor antes? Home office ou trabalhando aqui no escritório junto com a gente e tal? Eu disse, cara, dependendo do modelo de negócio, eu não posso exigir do cara que ele esteja dentro do meu escritório. Me dá um exemplo, Anderson. Designer. A gente tem um time de marketing, a galera não quer. Eu quero resultado. Mas o time comercial tem que estar aqui dentro. Eu tenho que estar com essa galera para culturar, para gerar isso, para fazer isso. Então, é muito opcional. Tem muitas variáveis por trás disso. Mas respondendo sobre o 6x1, a minha vida, ela é 7. A minha dedicação é 24 horas. E eu busco pessoas e profissionais que têm essa mentalidade. Não sei se eu te respondi. Não, tá tranquilo. A sua forma de pensar tá perfeito. Sobre motivação, certo? De equipe, né? Vamos supor aqui que a gente tá com uma equipe, mas tá desmotivado, ninguém tá ali realmente arregaçou as mangas mesmo para bater as metas. Quais são os métodos que eu posso utilizar para motivar minha equipe? Cara, um deles é escutar o teu time. Eu acho que o que a gente vê dentro dessas organizações é uma gestão que quer ser benquista, quer ser bem vista, e acaba que gera essa tensão que falávamos para a equipe e não entende os motivos que faz o cara agir. Então é você fazer uma lista de sonhos, pega cada colaborador, conversa com o cara, qual é a tua meta? Sempre que eu ia contratar, eu tinha esse momento na entrevista. Cara, me falei, qual é a tua meta? O que é que tu quer pra ti? De verdade. Cara, é o seguinte, eu quero mudar a vida da minha família. Cara, eu quero comprar o meu carro. Cara, eu quero ajeitar a minha casa. Eu olhava nos olhos desse cara e falava assim, tu tem certeza do que tu tá falando? Porque assim como o personal que recebe um aluno e pergunta qual o objetivo e ela fala que quer esse corpo, assim serei eu com você. Meu amigo, quando você achar que você tá cansado, eu vou colocar a barra. Porque eu vou te lembrar dessa conversa. Então, não é você falar o que o cara quer ouvir. É você falar o que o cara precisa ouvir. Sabendo que atrás dessa sua narrativa existe uma meta dele, não sua. Então a motivação é muito relacionada ao que o indivíduo ele está vivendo naquele momento, mas que ele precisa realizar através do seu esforço, da sua dedicação como gestor. Então nós precisamos ser esse cara que orienta, esse cara que direciona. A nossa equipe não faz o que a gente fala, a nossa equipe faz o que a gente faz. Então se eu sou incongruente naquilo que eu passo para o cara, se há uma discordância entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço, pode ter certeza que você vai replicar esse método. Então, primeiro passo aqui, se fosse para a gente criar aqui ferramentas. Primeiro, conversa com o teu time, faz com que ele entenda para quem que ele trabalha. Ponto 1. Ponto 2, metas precisa ser clara. Tem que ter clareza disso. Quando como quem vai participar com você dessa meta, quem vai realizar com você. E terceiro, gerar ranking, gerar incentivos, ser uma empresa meritocrática, onde as pessoas não se desligam, as pessoas pedem as contas do chefe, não da empresa. Tem muita gente pedindo conta de chefe, não de empresa. Porque o chefe é chato pra caramba, as reuniões são chatas pra caramba, o cara é previsível, a reunião sempre é a mesma coisa. Então, a primeira pergunta é, por que é massa trabalhar aqui? E você não precisa ser uma Google para mudar o seu negócio. Você pode fazer ali pequenas ações, microações que já conseguem gerar um movimento diferente. Reconhecimentos. Na empresa que nós trabalhávamos, nós começamos com um grito de guerra. Como uma gicana de uma escola. 1, 2, 3, passou um avião, pá. E aquilo se transformou num grande evento. Então é você começar com pequenos rituais, uma oração inicial. Começou o dia, chama Deus para esse negócio. Depois, faz um grito de guerra. Depois, o que é que nós queremos? Reuniões matinais, o que é que nós queremos para o dia de hoje? E no final do dia, prestação de conta. O colaborador começa a ver essa prática, começa a ver esse movimento. O cara fala, quero ficar aqui.
Uhum. Aqui tem plano de carreira, aqui tem incentivo, aqui é meritocrático, aqui eles estão jogando com a gente. Então acredito que seja mais ou menos esses pontos. Você falou aí sobre o grid de guerra. Eu lembrei de... Tá com tempo já, 1 ano e meio, 2 anos, que viralizou um vídeo na internet dos funcionários do Coco Bambu. Sim. De antes de iniciarem ali o expediente, teve um momento, sabe, ali e tal, e esse grid de guerra, e muitas pessoas ridicularizaram isso, né? Qual a tua visão? Cara, as boas práticas, ela é boas práticas para quem tá vendo o resultado. Para quem tá fora do cenário, sempre vai ter alguém que vai analisar de uma forma crítica e tá tudo certo. A minha visão é que muda resultado. Não é à toa que o Coco Bambu é o que é. Então, quando você pensa em um restaurante, qual é uma das primeiras opções que vem? Acabou. O cara saiu da crise de opção. Então, contra resultado, meu irmão, se você tem um resultado, o resultado é evidência do que vai funcionar. Então, vão falar das práticas da Disney, vão falar das práticas do iFood, vão falar das práticas do Instagram, vão falar das práticas do Coco Bambu. Eu acho que o que a gente precisa é modelar o que está funcionando. Com relação à bonificação, você acha que também é um método bacana? Excelente. Empresa tem que ser meritocrática. Uhum. Dinheiro novo, divide isso. Uhum. Sua empresa fatura 100, o cara chegou aqui e mudou o negócio, agora está faturando 200. Qual a fatia que você vai dividir com esse cara? Dinheiro novo. Então, se você não tinha esse resultado e o cara trouxe esse resultado, divide. Empresa que não bonifica, empresa que não reconhece, empresa que não tem uma variável em cima de um alcance extraordinário, é uma empresa que ela está fadada a perder diversos colaboradores, não vai conseguir reter talento. Porque quem é bom vai identificar isso. Com relação também, essa aqui eu queria ver contigo, né? Que a gente fala, vem aí, certo? Em algumas empresas, o mau líder. Como é que você consegue, assim, identificar um mau líder? O mau líder é o cara centralizador, é o cara que não reconhece os feitos do seu colaborador, é o que não convida a sua equipe para os desafios, ele quer viver só, é o cara que acha que a operação só funciona se ele estiver presente. O mau líder é o cara que não se planeja e não apresenta esse planejamento quando faz para a sua equipe, convida a sua equipe para esse planejamento. O mau líder é o líder que usa o verbo eu e não o nós. Napoleão Hill, ele fala o seguinte: quando você bate uma meta, você abre a janela e você grita, alcançamos. E o bom líder ele desce até o subsolo, vai no espelho e fala, por que nós não alcançamos quando não se bate a meta? Então, é reconhecer, nós alcançamos a meta. Como eu falava anteriormente, tem pessoas pedindo seu desligamento do líder, não da empresa. Então, o mau líder, ele quebra o negócio. Esse mau líder, ele ainda tem chance de se transformar em um bom líder? Claro. O que é que ele precisa fazer? Eu fui mau líder em alguns momentos. Ele precisa reconhecer, acho que é o primeiro passo. Para toda mudança é o reconhecer. O segundo é talvez mudar o meio que ele está. Porque se nós somos a média do meio, alguém incentiva esse cara. Seja um especialista, seja um mentor, seja alguém da sua equipe, mas alguém está incentivando esse cara. De alguma forma ele está modelando alguém. Ou ele construiu esse arquétipo, ele construiu esse modelo, e esse modelo foi o que um dia funcionou e agora não funciona. Você precisa ser situacional. Tem momento em que, e ser situacional, não estou falando que é ser mau líder, certo? Ser situacional é você entender o momento. Houve momentos em que eu precisei ser mais autocrático e teve momentos que funcionou ser democrático. Teve momentos em que funcionou ser uma gestão amigável. Teve momentos que não dava para ser uma gestão amigável. Então, ser esse camaleão, isso é vida real. Então, pegar operações em que aqui dá pra gente fazer uma reunião mais leve, mais de reconhecimento, mas vai ter momentos em que você vai fazer reuniões de reconhecimento e que você vai ter que ter um pulso mais firme. Então, ter esse tino, entender esse momento, né? Eu acho massa isso aí, que eu acho que trata muito também sobre questão de como o empresário, o empreendedor quer transformar o seu ambiente na cultura
que ele tem que fazer ali, administrar. E as três últimas pessoas que a gente trouxe aqui, eles falaram muito sobre cultura, né? O Joel e o Alisson. Legal. A cultura deles lá no Grupo ACC, o Rômulo lá na Infinity, o Bruno da Labor Life. Legal. Qual a importância que você vê hoje para uma cultura realmente bem definida dentro de uma empresa? Hoje eu sou criador do Gestor Comercial 4.0. Uhum. É uma formação só para gestores. Então a gente tem empresários e gestores participando dessa metodologia. É um dia inteiro. Ela acontece 3 vezes durante o ano. Então a cada 4 meses a gente faz uma turma. E eu pego um módulo, eu estou falando de quase 3 horas, 2 horas e meia para ser bem exato, falando sobre cultura. Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele falava o seguinte: a cultura come a estratégia, o planejamento no café da manhã. Uhum. Então, quando eu entendo isso, uma cultura não definida. Cultura não é só construção de identidade, missão, visão e valores, como eu vejo muita gente falando. Uhum. Ali é uma pontinha do iceberg. Cultura é o que acontece na minha presença e na minha ausência dentro dos meus negócios. Então, se essa cultura não está definida, você pode ter planejamento estratégico, você pode ter uma consultoria, você pode ter pessoas te orientando, te ajudando, ela não vai rodar. Toda empresa ela tem uma cultura. Se é a que você quer ou não, aí é uma outra vertente. Mas toda empresa tem a sua cultura. E uma cultura permissiva, uma cultura paternalista, possa ser que você esteja vendo isso, e isso vai estragar o seu negócio. Então, se você não tem uma cultura definida é o que eu quero para os próximos meses para o meu negócio. Uhum. Qual o formato que eu quero? Eu quero uma empresa focada em resultado? Então, começo a disseminar isso. Especialistas falam que uma mudança de cultura ou uma disseminação de cultura, ela chega a uma duração de 18 meses. Então, imagina isso. Mas depois que se define uma cultura, facilita o processo. Muito mais. E sobre o vender melhor? Explica melhor pra gente aí. Quando foi que você teve essa ideia? Pronto. Né? O vender melhor, ele surgiu através de uma necessidade que eu identifiquei nesse mundo das vendas. Uhum. Então, o mercado ele mudou, sim ou não? Sim. O mercado mudou. Só que a pergunta é, e os vendedores? Será que os vendedores ainda não continuam tirando pedido? Porque o cliente comprava, hoje você precisa vender. Esse movimento ele é diferente. Sabendo que você precisa vender, eu preciso ter uma escuta empática, eu preciso ter uma gestão de carteira, eu preciso entender sobre os pontos de contato que eu estou tendo com o meu cliente, eu preciso entender a cadência, a forma que eu trabalho, a forma que eu atuo, eu preciso entender sobre rapport, eu preciso entender sobre contornos de objeção. Então, foi baseado nessas dores, nessas demandas, porque a gente tem milhares de vendedores, mas poucos se capacitam. Eu falo que se o vendedor estudasse o que o médico estuda, ele seria milionário. Uhum. E o que a gente vê já começa no processo seletivo. Eu preciso de um vendedor para minha operação. O empresário levanta o braço. Eu quero um vendedor, ok. Qual é o critério? Qual o perfil desse vendedor? Não, eu quero alguém desenrolado. Desenrolado tem muita coisa. Uhum. Ser desenrolado tem muita coisa. Tem muita variação nisso. O que é desenrolado? Me define desenrolado. Aí ele começa a montar ali. Ah, entendi. Aí quando ele cruza essa informação dele, depois que ele entende o que é desenrolado, com o time que ele tem, ele fala, eu não tenho ninguém desenrolado. Uhum. Eu achei que eu tenho mais gente enrolada do que desenrolada. Então, buscar esse profissional e o vender melhor, ele veio para isso, ele veio para capacitar esses vendedores dentro de uma forma leve, prática, com ferramentas cognitivas. Lá o cara sai com um plano de ação e foi construído por um vendedor. Uhum. Então, naquele momento, o chapéu que eu uso é vendedor para vendedor. Uhum. E a NPS, que é a pesquisa de satisfação que a gente faz em todas as nossas metodologias, elas têm ultrapassado 98%. Isso é bom. Excelente. O pessoal está assistindo aqui, quer levar... Por favor. No Quer próximo. levar... Como é que faz? Então vamos lá. Teremos uma turma em fevereiro, e você, empresário que segue o Colmeia Talk, se você está assistindo a gente aí, já faz o teu cadastro, então entre em contato com a gente, já garante tua vaga. Então você vai junto com a sua equipe de vendas.
Ah, Anderson, a minha empresa é pequena, eu tenho 5 vendedores. Leva essa galera. A empresa é grande, tenho 150 vendedores. A gente faz uma condição especial para você, mas não deixa de participar da próxima turma. Já vamos começar 2025 aí, turbinado, ensinando, porque senão você não pode cobrar. Vai cobrar o quê do pessoal, se você não está treinando? Você falou um negócio, eu ouvi uma frase ontem, que agora eu me lembrei, e aí eu tava até vindo pra cá hoje, e falei, rapaz, eu vou fazer essa pergunta pro Anderson. Vender é lucro? Não. Assim, vender, assim, quando você fala vender é lucro, eu preciso entender o que seria o termo vender. Se eu tenho uma noção da margem, vender é lucro. Mas o que, talvez é o que você quer passar, é o quê? Sim. Se faturamento é o mais importante. Faturamento é uma linha de análise. Quanto eu vendi hoje é uma linha de análise. Quanto eu vendi hoje, uma linha de análise. Mas não significa que o que eu vendi hoje é o que eu vou receber. Então, a linha mais importante, ela é lucratividade, é o EBITDA. Acredito que o Joel falou muito bem sobre isso quando ele sentou aqui, né? O Joel manja muito sobre isso. E o que eu venho sempre passando para os empresários é analise margem. Tem que ter meta de caixa, tem que ter meta de margem, tem que ter meta de lucratividade. É baseado nessa linha que você começa a bonificar a sua equipe. Então, faturamento não é a linha máxima. Faturamento é uma linha. Vender é importante, mas você precisa entender que tem que vender de forma saudável. Tem gente errando na precificação, tem gente que está vendendo absurdamente e está quebrando. Eu falo, né, eu trago uma metáfora que é um grande elefante. Você olha, né, algumas empresas aí, né, não quero citar os nomes aqui, mas você vê grandes empresas que fecharam suas portas, que estavam faturando muito bem, mas como um grande elefante que pisa no espinho. Que ali, não, pelo tamanho, pelo peso, você não vai sentindo ali que está sangrando. Mas você vai caminhando e faturando e vendendo. Então isso não significa que você estar vendendo é você estar crescendo. Então vender, dentro daquilo que eu acredito, vendeu com margem, vendeu com rentabilidade, a conta está correta, ok, acelera. Mas você precisa olhar ali para a sua última linha, que é a lucratividade. E a outra pergunta que eu queria fazer ainda em cima disso, né, dessas questões que eu ouvi, inclusive foi até ontem, que eu ouvi do Bruno falando assim, a cada real que eu invisto na empresa, eu preciso investir esse mesmo real no estudo do meu colaborador. Mentalidade muito boa. Eu investi na capacitação, na capacidade intelectual, né? Então, aquilo que eu não tenho é o que eu não sei. E aquilo que eu quero é o que eu preciso estudar. Então, partindo desse ponto, a gente precisa ter a humildade para sentar em ambientes como esse e eu aprender com você. Eu gosto muito de investir nessa área. Muito. E eu falo que, na verdade, quem fala isso é o Vitor Damasio. Ele fala que uma sacada paga. E essa é a mentalidade do bilionário. É você ir em ambientes onde você vai sentar e você vai pegar um slide, onde você vai pegar um conteúdo, onde você vai pegar uma fala e aquilo é o suficiente. Então, são ciclos. Quanto mais a empresa gera riqueza, quanto mais a empresa gera valor, mais você tem que transformar isso em capacidade intelectual. Então, ter essa linha de investimento para isso. O empresário que não investe na educação e na qualificação dos seus colaboradores, ele está fadado ao fracasso? Cara, ele vai perder gente. Ele não vai conseguir escalar o negócio dele, ele não vai conseguir prosperar da forma que ele quer prosperar. Então, assim, ele vai ter algumas dificuldades, sim. Vai ter alguma dificuldade, Ele vai ter várias dificuldades. Então, fevereiro, vender melhor. Viu? E em março, gestor comercial 4.0. Em março, gestor comercial 4.0 aí. Aproveita. Antes, a gente está chegando aqui ao final, certo? Tem mais algum projeto seu que a gente não abordou aqui, que você queira comentar? Hoje, nós ajudamos pequenas e médias empresas a melhorar o seu processo comercial. Então, o que é que nós fazemos? Nós atuamos em 3 frentes. Primeira frente, processo. Então, quais são os processos que a sua empresa precisa? Tem funis de vendas? Existe uma cadência? Existe o como eu falava?
Como é que eu faço para alcançar esse 1 milhão? Anderson, eu não tenho dashboard, não tenho um KPI, eu não tenho indicadores claros aqui, a visão tá turva, preciso profissionalizar o meu negócio. Frente 1. Frente 2, quem é o teu time comercial? Porque tu sabe o que é o teu ICP, teu perfil ideal de cliente. Mas tu entende o teu perfil ideal de vendedor? É essa galera mesmo que está contigo e não precisa. E será que não é o momento da gente ter alguém que vai ficar responsável pelo pré-atendimento ou pelo primeiro atendimento, em seguida o fechador e o cara do pós-venda e sucesso do cliente? Antes, realmente eu preciso desse braço aqui, profissionalizar o meu time ou ter pessoas com perfil diferente nesse negócio. Só que eu não estudei isso. Nós atuamos também com essa frente. E, por fim, nós trabalhamos com a parte da capacitação da gestão. Uhum. Então, a gente tem várias empresas que chegam a faturar aí os seus 7 dígitos mês. E essa empresa ainda é o dono que cuida do setor comercial. Uhum. Não tem um gestor nessa camada. Então, a gente entra também com a contratação desse profissional, com a capacitação desse profissional, com toda a sua rotina, o POP, descrição de cargo, e a profissionalização dele para que ele faça a gestão do processo dessas pessoas. Então, temos sim a consultoria, onde a AG Consultoria entra. Eu tenho 3 consultores que atuam comigo, pessoas que têm uma envergadura absurda, que têm mais cheiro de loja, de indústria, de fábrica do que de faculdade. Então, eram executivos e são consultores que não traz uma linguagem complexa. A gente vem com algo simples, básico, arroz com feijão, que vem dando grandes resultados. Inclusive, é 98% também a nossa pesquisa de satisfação. Já ajudamos aí centenas de empresas de 2022 para até agora. Muito massa, muito massa. Como é que eu faço para encontrar? Pronto, você vai agora no Instagram. Lá no Instagram tem a nossa landing page. Você vai lá na link da bio e você já entra em contato com o nosso time. Nós sempre agendamos um diagnóstico, nós não avançamos. Eu quero a consultoria, quanto custa? Não é assim que funciona. Existe todo um processo, onde você vai entrar em contato com o nosso SDR, a nossa pessoa responsável pelo comercial. Ela vai entender um pouquinho, já agenda um diagnóstico com um dos nossos consultores, e depois desse diagnóstico a gente passa a devolutiva, a gente entende de fato o que é a sua dor e direcionamos você para a melhor solução. O objetivo não é a venda, o objetivo é ajudar o cliente. Quero seguir o Anderson na rede. Anderson Gomes Moura, segue lá agora. E a empresa, o arroba é? @AG Consultoria. AG Consultoria. Isso. Já encontro, né? Antes, isso. Quero agradecer demais. Certo? Eu que agradeço. Você ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado, e quero deixar esses minutos finais para você deixar uma mensagem. Pessoal que tiver no seu coração aí, pode ficar à vontade. Ok. A mensagem que eu tenho é: não desista. Não desista, empresário. Eu sei que talvez aí para você tenha sido um ano desafiador, né? Mão de obra dificulta às vezes o crescimento do seu processo, mas não desista. Seja uma escola dentro do seu negócio, ensine as pessoas. A gente quer gente pronta e não tem. Mas o cara trabalhava na organização X, na empresa X, tem uma envergadura Y, ok, mas ele precisa, até porque a sua cultura é diferente da dele. Lá talvez já tinha todos os painéis construídos, na sua ele precisa montar. Então nem sempre o cara que deu certo em uma empresa, ele já está pronto para dar certo na sua. Então você precisa ser uma escola. Não desista. Não desista. Peça força a Deus. Ele é quem me orienta todos os dias. Eu sempre inicio com o meu devocional. É isso também que eu direciono para você. Comece com esse café da manhã, tomando café com ele, depois com os demais. Show de bola. Gente, esse foi Anderson Gomes aqui no Colmeia Talk. Até a próxima. Valeu!